TV Nova Catedral Digital, comunicando com você. Graça e paz, sejam bem-vindos. Você está no programa É na Hora de Deus. É na hora de Deus, e nenhum minuto a mais. É na hora de Deus, é no tempo dele que ele vai fazer na minha e na sua vida. É no tempo de Deus. Amém? Eu quero orar com você, vamos orar. Eu quero louvar e agradecer o nome do Senhor, porque esse tempo é um tempo precioso, é um tempo que Deus me trouxe para cá e é um tempo que eu tenho aprendido, que eu tenho crescido, Deus tem trabalhado. E assim Deus vai fazer na sua vida. Às vezes você não está entendendo esse tempo, você não está entendendo o trabalhar de Deus na sua vida e espera o tempo. Sempre quando eu digo essa frase me impactua muito, é na hora de Deus. E eu fico às vezes pensando, meu Deus, mas que tempo é esse? É na hora dele que ele vai fazer com a minha vida e com a sua. E realmente é algo assim, no tempo dele. E é difícil esperar, é uma frase pesada, é difícil esperar a hora dele fazer no seu filho, dele fazer na sua casa, dele fazer na sua vida, no seu casamento. Não é fácil, esse tempo não é fácil de esperar. Eu quero orar com você, amém? Senhor, eu quero te louvar nessa manhã e agradecer o teu nome, Jesus. Senhor, obrigado pela tua mão estendida, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Meu Deus, sê conosco, toma, Senhor, cada vida que me vê agora, Senhor, toma nas tuas mãos, que o Espírito do Senhor revele essa palavra, que o Senhor fale por mim, que não seja eu que fale, mas que seja o Senhor e que ela alcance os corações, no nome de Jesus. Amém. Como eu disse para vocês, é um tempo que Deus me trouxe para a Europa, né? Eu estava em Portugal, agora estou na França e olha, nós estamos no inverno, né? Olha, eu acho lindo esse tempo também. Não tá friozinho, tá apesar do sol, mas as folhas se foram. Mas cada estação do ano tem a sua beleza. Não pense que o inverno não tem a sua beleza, apesar do frio. Ele tem a sua beleza, sim. Não perca, após essa palavra que eu vou ministrar no seu coração, curiosidades a respeito de Portugal. Apesar de eu estar em França, mas eu tenho uma curiosidade para te mostrar. Curiosidade de Portugal, que é muito interessante. Apesar da língua ser a nossa língua, o português, né? Há uma diferença imensa entre o português de Portugal e o português brasileiro. Há uma diferença grande, grande, grande aí. Amém? Eu quero deixar uma palavra para a sua meditação. Deus ministrou essa palavra no meu coração. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai ministrar muito ao seu coração com essa palavra de hoje. Amém? Tá um solzinho lindo aqui, apesar do vento, o vento que bate é um ventinho frio. Hoje de manhãzinha, ao nascer do sol, estava 1 grau. 1 grau e eu falei, gente, que bênção. E aí abri a janela, falei, vai estar tudo nublado. Aí o solzinho logo veio. Mas eu sei que Deus vai ministrar algo tremendo no seu coração aí, através dessa palavra. Fique aí, não sai daí. Tem também curiosidade de Portugal, não percam, curiosidade de Portugal. Abra sua Bíblia comigo em Juízes 13. Juízes 13. Vamos lá? Juízes 13. Diz assim para mim e para você. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal diante do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: eis que agora és estéril. Nunca tinha concebido filho, porém conceberá
e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, beber bebida forte e comer coisas impuras, porque eis que tu conceberás e terás um filho. Sobre a sua cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus. Desde o ventre ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quero orar com você novamente. Senhor, eu quero te louvar, engrandecer o teu nome. Senhor, fala conosco através dessa palavra, fala com a tua igreja, ministra, Senhor, em nós, em nome de Jesus. Todo mundo conhece tremendamente a história de Sansão, o nazireu de Deus, separado desde o ventre, teve uma promessa desde o ventre, filho de mãe estéril, a sua mãe não poderia ter filhos de mãe estéril, desde o ventre, ali já havia ali uma promessa. E o anjo do Senhor aparece a ela e diz: olha, você vai ter um filho, você é estéril, mas você será mãe de filhos. E no seu ventre, a promessa será tão forte que no seu ventre, o seu filho começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Ela ficou em dúvida ali, depois você lê aí Juízes, que é uma história linda, maravilhosa a respeito de Sansão. Sansão é conhecido pela sua força, Sansão é conhecido por onde ele passava, ele era um dos juízes, né? Ele exibia aquela força. Sansão rasga o leão no meio, Sansão pega tudo com sua mão, com muita força, pega tudo nos braços com muita força. Ele era conhecido pela força dos braços. Eu e você conhecemos a história, mas não é aí que eu quero te falar a respeito de uma promessa. Eu quero te falar a respeito de uma pessoa que desde o ventre foi separada. Eu quero falar para você uma pessoa que desde o ventre tinha uma promessa, teve uma promessa muito forte sobre ele, a respeito de livrar Israel. Ele tinha sobre os ombros, Sansão, antes do nascimento, tinha uma responsabilidade desde o ventre. Tinha uma promessa desde o ventre, livrar Israel. Livrar Israel. Olha que promessa. E na história conta, né? Ali a Bíblia vai relatar a história de Sansão. Desde ali, daqui em diante, começa a relatar a história de Sansão. Que Sansão era um homem respeitado, era um homem de cargo, era um homem de nome, era um homem militar, era um homem respeitoso ali. E na sua caminhada, Sansão começa a ter tomar outros rumos. Um homem que era separado, um homem que teve uma promessa desde o ventre, começa a tomar um caminho diferente do que Deus tinha descrito para ele. Nessa manhã eu quero te perguntar: o que Deus te prometeu? Qual foi a promessa que Deus fez para a sua vida desde o seu nascimento? Porque Deus, quando nós conhecemos Jesus, quando Deus abre os nossos olhos espirituais, Deus tem uma promessa ali. Só o seu encontro com o Senhor Jesus já é uma promessa. Quando o Senhor abre os nossos olhos, nós automaticamente já recebemos uma promessa, nós já recebemos um envio, nós já recebemos um chamado de ir. Nós já recebemos o alerta do ir, do ide. Qual foi a sua promessa? Qual é o seu chamado? Deus falou muito forte ao meu coração. O que eu e você temos feito com a nossa promessa que nós recebemos desde o ventre. O que eu e você temos feito com o nosso chamado. O que eu e você temos feito com o nosso ide. Desde que você aceitou Jesus, o Senhor ministrou no seu coração: vá e
pregue o evangelho a toda criatura, na escola, na faculdade, no supermercado, no açougue. Vai e fale de Jesus. Há tempo, fora de tempo. A Bíblia diz, insta, corrige, ali em Timóteo, insta, corrige a tempo e fora de tempo. Porque o tempo é já, o tempo é breve, nós não temos... Ontem eu falava isso com o pastor, né? Nós não temos muito tempo, mas ele ministrava isso, ele falava isso para mim, pastora, nós não temos muito tempo mais. Não há muito tempo de ficar aí, agora eu vou construir uma casa. Não, agora eu vou projetar, fazer um projeto e construir uma casa, casar e fazer... Não dá mais tempo de você fazer projetos fora de Deus. Cumpra o que Deus te chamou para fazer. Você foi chamado para pregar o evangelho, você foi chamado para falar de Jesus. Cumpra isso. Cumpra isso. O que eu e você temos feito com o nosso chamado, nós temos ficado intertidos. Sansão ficou intertido ali pelo caminho. Sansão se apaixonou por uma mulher, nós conhecemos a história, ele se apaixona ali, se encanta ali por Dalila. Ele tinha uma missão, ele tinha um projeto tão lindo para executar em Deus. E no meio do caminho ele para o projeto. Sansão ali se encanta por aquela mulher, se deleita nos prazeres dela. O que eu e você temos feito com esse chamado? O que eu e você temos feito com a promessa? Temos nos encantado pelo caminho, temos feito projetos que o Senhor não está? Eu quero chamar a sua atenção com essa palavra hoje, é uma palavra muito forte. Volte a sonhar os sonhos de Deus, volte-se para o Senhor. Volte a sonhar o que você sonhava antes, o que você projetava antes. O que você projetava antes? Com certeza não era a construção da sua casa. Com certeza não era ter um belo casamento, não era ter uma bela casa, um belo carro. Com certeza não era isso. Quando nós conhecemos Jesus, nós sonhamos os sonhos dele. Quando a gente aceita Jesus, quero dizer, quando a gente aceita Jesus, quando a gente chega na igreja, a gente quer fazer tudo. Tudo que tem para fazer na igreja. Não, pastor, pode deixar que eu vou fazer. Não, tem vigília? Tô lá, é o primeiro a chegar. Não, é para ajudar a lavar a igreja? Tô lá. É para fazer evangelismo de rua? Tô lá. O que eu e você temos feito com esse chamado, com essa paixão do início, com esse fogo que queimava no início? Você tem deixado de lado ou esse fogo ainda queima? Eu tenho visto tantos chamados, tantos projetos. Às vezes eu falo do meu chamado mesmo, às vezes eu falo do meu projeto mesmo, que eu tinha tantos projetos grandes em Deus que eu coloquei na gaveta, sim, que eu coloquei de lado, sim. Quantos projetos eu coloquei na gaveta para viver os meus próprios sonhos? Hoje eu prego para mim. Quantos projetos eu guardei? Quantos projetos de Deus eu não executei, estão escritos, guardados em uma gaveta, para viver meus próprios sonhos? E eu quero te dizer, nessa manhã o Senhor fala para mim e para você, volte a sonhar os sonhos de Deus. Volte a sonhar e projetar o que Ele projetou para você. A ruína de Sansão foi grande. E pela misericórdia do Senhor ali no último tempo ali ele caminhando ainda, achando que ainda tinha força. Às vezes a gente está caminhando achando que o Espírito Santo está ali, mas o Espírito Santo já deixou há muito tempo. Cuidado com as suas decisões, porque às vezes decisões tomadas significa a ausência do Espírito Santo. O Espírito Santo às vezes já não está ali há muito tempo. E decisões que Sansão tomou quase leva ele à ruína definitiva, se não é a misericórdia do Senhor naquele último momento ali.
Sansão se teria perdido eternamente. Mas naquele último momento ele reconhece: Senhor, eu reconheço. Eu reconheço, Senhor Deus. Eu reconheço o Deus eterno. Eu reconheço que a tua força é que me sustenta. Eu reconheço, Senhor, que a tua força. Reconheça que a força do seu braço não é nada. Que a força do seu braço não te sustenta espiritualmente. O Senhor é que te sustenta espiritualmente. Ele é que é a verdadeira força e fortaleza. Socorro bem presente na hora da tribulação. Socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é que é a sua força. O Senhor é quem te fortalece espiritualmente. Não na força do braço, como tinha Sansão. Aquilo era só um sinal que Deus estava com ele. Aquilo era só um sinal. Se volte para o Senhor. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Vamos orar. Deus maravilhoso, poderoso, santo de Israel. Aleluia. Senhor, que nós não percamos pelo caminho, Pai. Não nos deixe, Senhor, perder pelo caminho. Senhor, o Senhor é o verdadeiro caminho. O Senhor é o verdadeiro caminho. O Senhor, Jesus, lo chamam, la vérité et la vie. Lo chamam, la vérité et la vie. Jesus é Jesus, la vérité et la vie. Jesus é o verdadeiro caminho. Jesus, la vérité et la vie. Ele é o verdadeiro caminho. O Senhor Jesus é o verdadeiro caminho que nos leva ao céu. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Amém? Não saia daí, fique aí. Curiosidades de Portugal. Gente, um beijo grande. Que Deus abençoe vocês. Continue aí com Curiosidades de Portugal. É muito interessante. Está muito interessante. O português de Portugal, o português brasileiro tem uma diferença enorme. E que o Senhor te abençoe. Beijo grande e até a próxima semana. Sejam bem-vindos. Você está no quadro Curiosidades de Portugal. Fique aí, não saia daí. Olá, sejam bem-vindos a mais um Curiosidades de Portugal. Eu estou aqui, vocês estão vendo aqui atrás de mim aqui, não sei se dá para ver direitinho. Sim, agora sim. Isso, gente, são azulejos tradicionais de Portugal. As casas normalmente eram em torno do século XV, século XVI, vieram os azulejos pintados à mão, era uma arte feita à mão. E quem geralmente tinham isso, e aqui em grande parte das casas, olha que coisa mais linda. Esse aqui é o mercado municipal da cidade onde eu estou, e grande parte das casas aqui tem esse revestimento com azulejo. Isso simbolizava que a pessoa que tivesse esse revestimento de azulejo nas suas casas, simbolizava que ela tinha muitas posses, simbolizava que era uma pessoa com condições financeiras mais elevadas. Então, por quê? Porque esse é um trabalho caro, ele é feito à mão, ele leva tempo na secagem, os azulejos são trabalhados normalmente à mão. Então, geralmente, quem tem esse revestimento, aqui em Portugal, a grande maioria das casas, tem suas casas por fora, pelo lado de fora, assim como está aqui no mercado, revestida de azulejos. Então,
isso simboliza quando você passa e vê, passa pela rua e vê uma casa por fora revestida, aquilo ali simbolizava que era uma pessoa rica, que era uma pessoa que tinha muitas posses. Gostou da curiosidade? Eu sempre me perguntava, passava e via a maioria das casas com esses revestimentos pelo lado de fora das casas. E eu me perguntava, por que tanto azulejo gasto? Por que tanta coisa? Mas porque antigamente ele era uma obra de arte fina, feita à mão. Depois veio as fábricas, né? Mas antigamente não, era feito à mão mesmo, eram pinturas à mão. Por exemplo, a pessoa queria o seu rosto, ou queria o rosto da família, uma história, contar uma história, né? Um acontecido, como aqui a cidade tem a tradicional tourada, né? Então eles contam a história nos azulejos. A história é contada nos azulejos. Então a maioria das casas em Portugal tem o lado de fora revestido com esses azulejos. E ficou conhecido mundialmente. Onde nós vamos, nós conhecemos Portugal pelos azulejos, pela cerâmica. Nós conhecemos Portugal assim. E é muito lindo, né? É muito lindo. Todo esse mercado, ele é revestido pelo lado de fora, todo revestido com esse azulejo, trabalhado com esse azulejo. É muito lindo, eu acho lindo. E conta a história aqui particularmente conta a história, porque até hoje se faz, depois eu vou trazer essa curiosidade a respeito das touradas. A gente pensa que é só em Sevilha, na Espanha, não, mas aqui em Portugal também, eles conservam a tradição da tourada, e eu quero trazer para vocês também essa curiosidade. É algo assim particular, mas é muito lindo. Olha para vocês verem como é lindo o trabalhar, o azulejo trabalhado todo pelo lado de fora. Todo esse mercado do lado de fora, ele é trabalhado com os azulejos portugueses, e é algo muito lindo também. Eu acho lindo. Um beijo grande e até o próximo Curiosidades de Portugal. Os azulejos portugueses são os azulejos mais famosos e uns azulejos conhecidos no mundo inteiro. Quando você fala da tijolaria dos azulejos de Portugal, você já sabe que tem coisa linda vindo por aí. E um beijo grande e até o próximo Curiosidades de Portugal. TV Nova Catedral Digital, comunicando com você.